Enquadrando o Tradutor é um programa de entrevistas da pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Cada edição do programa conta com a presença de um tradutor ou de um estudioso de tradução. E o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Michel Riodel. Michel Riodel é professor, pesquisador, escritor e tradutor. Atualmente é professor titular de Letras da Sorbonne Université Paris IV. É responsável pelo eixo de estudos lusófonos do CRIMIC e diretor da seção de estudos lusófonos da UFR de Estudos Ibéricos e Latino-Americanos da Sorbonne Lettres. Ele fez seu doutorado em literatura comparada na Université Paris-Nanterre, com tese intitulada Intertextualité et Transfert, Brésil, États-Unis, Europe. Réécriture de la modernité poétique dans l'œuvre d'Ana Cristina César, Rio de Janeiro, 1952-1983. Suas pesquisas giram em torno das circulações literárias entre Brasil e França, mais particularmente as trocas culturais entre os dois países, o modernismo brasileiro e a poesia marginal do Rio de Janeiro. É tradutor de grandes nomes da literatura moderna brasileira, como Ana Cristina César, Milton Raton, Modesto Carone, João Guimarães Rosa, entre outros. É o autor de Caramuru, Un héros brésilien entre mythe et histoire, pela Petra, 2017. Em 2008, ocupou-se da elaboração de um catálogo bibliográfico intitulado France-Brésil, e desde então participa da redação e edição do portal A França no Brasil, que associa a BNF, a Biblioteca Nacional da França, à Fundação Biblioteca Nacional do Brasil. Algumas de suas publicações são o Dossiê sobre a Literatura Brasileira Contemporânea, organizado com Pierre Rivas, Le Corps et les Traductions, organizado com Dumouriez, Paris, Caramuru, Un héros brésilien entre mythe et histoire, e mais recentemente publicou em parceria com Laura de Mello Souza, Cláudia Damasceno e Antonella Romano Le Moment 1816 des Sciences et des Arts, Auguste de Saint-Hilaire, Ferdinand Denis e Le Brésil. Obrigada, professor, por estar aqui. É um prazer tê-lo conosco nesse programa. Muito obrigada, professor, pela presença aqui hoje. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para o senhor é em relação a como o senhor começou a tradução literária, o que te levou a esse caminho, né? O que te atraiu? Teve alguma influência externa? O que foi que te levou a isso? Bom, foi o mergulho na cultura brasileira, na literatura e na língua, né? Eu não era um aluno muito dotado assim, para as línguas e nunca imaginei que eu ia traduzir, enfim. Mas é isso, tendo acesso através do começo de um domínio português à literatura brasileira, dava vontade de transmitir, compartilhar, enfim. E o senhor teve acesso à língua portuguesa na escola? Foi em qual momento que o senhor teve acesso? Foi fora? Um pouco. Eu fui jogado no Brasil. Foi jogado aqui. E eu tive que me virar assim, aprendendo no lugar. E, na verdade, eu nem tinha estudado espanhol, por exemplo, que poderia ter facilitado, mas eu acho que até foi bom, porque às vezes o espanhol facilita num primeiro momento e atrapalha no segundo. Confunde, exato. Fica, assim, um conforto de portunhol que eu, enfim, não me pegou. E, então foi isso, foi um ano e meio de vivência em Belém do Pará, no caso, como professor de literatura francesa e pronto.
Qual é o espaço da teoria e da prática da tradução em seu trabalho como professor de estudos lusófonos da Sorbonne Université atualmente? Bom, eu acho que tem muitas perguntas numa só. Assim, de um lado, eu entendo a sua pergunta como a presença da teoria e da prática da tradução no ensino, mas também assim, nas minhas pesquisas, digamos, né? Na parte de ensino, eu só dei, na verdade, na Sorbonne Université, já dei cursos mais teóricos antes, mas só dei prática. Mas em cima da prática, eu acho que sempre vai uma reflexão sobre as escolhas, né? Geralmente é um trabalho coletivo, quer dizer, eu preparei, eu tenho algumas propostas, mas é bom ter uma discussão em torno das opções e por que essa melhor do que outra. E alguns pontos também de língua, de reflexão, né? Agora, eu não consigo separar a prática e a reflexão ou a teoria. Quando eu trabalhei sobre a obra da Ana Cristina, como você lembrou, a minha preocupação não era apenas entender a poesia da Ana Cristina, mas também pensar um processo criativo, a literatura, a poesia, enfim. Eu acho que nós temos que levar essas duas coisas à frente, né? E para mim a tradução ela é um nó, ela é onde se encontram muitas questões relativas à literatura, relativas à língua. Então é um momento, é um ponto assim, interessante para pensar uma série de coisas em volta. Você indicou que o título da minha tese tem a palavra transferência, e um trabalho um pouco parecido com a tese ou com a livre-docência no Brasil também leva essa palavra no título, né? Para mim, essa noção de transferência, que tem muito a ver com o que é a tradução, assim, o modo de eu entender a tradução, ela é assim, um conceito-chave do meu ponto de vista. Então, dificilmente eu vou abrir mão de pensar uma certa dimensão da transferência naquela obra, naquele momento da tradução, enfim. Em sua tese de doutorado, realizada em 2007 na Université Paris-Nanterre, Paris 10, o senhor desenvolve um estudo sobre a obra da poetisa carioca Ana Cristina César. Poderia nos falar dessa pesquisa? Quais são as implicações da descoberta e estudo dessa autora em seu futuro caminho na investigação, ensino e tradução da literatura brasileira? Existem conexões? Existem. Agora, preciso lembrar um pouco da minha trajetória. Eu venho das letras, História da Literatura Francesa. Bom, esse desvio pelo Brasil atrapalhou o meio de campo e perturbou tudo e eu tive que repensar as coisas. Quer dizer, não foi uma coisa calculada, mas e aí eu
tentei, de um lado, consolidar o meu conhecimento de português, fazendo uma nova graduação, e eu achava que a literatura comparada ia resolver, porque permitia juntar a trajetória francesa e esse interesse pela literatura brasileira. Resolveu e acrescentou uma nova dimensão, né? Que é essa dimensão do comparatismo, que tem tudo a ver com o que nós falamos de transferência e tal. Então, essa tese, na verdade, ela é um estudo sobre a poesia da Ana Cristina, mas é uma tese de literatura comparada. E isso não foi evidente, digamos, não para a minha orientadora, mas ela achava que os colegas comparatistas não iam se convencer de um estudo de uma obra até curta, né? Podia ser qualificada de estudo comparatista. Então, daí esse título longo, intertextualidade, transferência, poesia da modernidade, etc. Mas, de fato, o texto o poema, né, da Ana Cristina já em si é um texto comparatista. O Antônio Cândido dizia quem estuda a história da literatura brasileira necessariamente vai fazer literatura comparada, né? Enfim, eu concordo com certos limites com essa afirmação, mas no caso da obra da Ana Cristina, ela solicita, mobiliza tanto as leituras pelas quais ela é fascinada, o Whitman, o Baudelaire, o Eliot e Dickinson e tantos outros, né? Que, de fato, a poesia, a produção dela, tanto crítica quanto poética, ela é uma encruzilhada dessas obras, né? E ela mastiga e remastiga e produz uma poesia singular. Então, tinha esse aspecto. E outro aspecto que eu fui descobrindo e entendendo aos poucos, né? Porque, enfim, se eu puder dar um conselho de velho para os alunos, né? A pesquisa, ela não pode, quer dizer, o pesquisador, ele não pode saber de antemão o resultado que ele vai conseguir. Se é pesquisa, é porque ele vai indagar, ele vai, enfim, descobrir coisas e eventualmente ir para uma nova direção, enfim. E foi o caso da Ana Cristina. E eu percebi cada vez mais, né, o quanto era importante, era central, na verdade, para ela, do meu ponto de vista, a questão da tradução. Porque ela foi tradutora, porque ela fez um mestrado sobre tradução literária, porque ela tem textos críticos e ela pensa essa questão de um modo muito peculiar, mas ela pensa, e porque ela se alimenta na poesia, né, na produção criativa, desses textos, e não só dos textos que ela lê, dos poemas, da prosa, mas também do diálogo com as pessoas. Ela vai recuperar uma frase de alguém, de um amigo, uma carta, alguma coisa assim, e ela
faz dessas informações, ela monta uma matéria extremamente complexa, extremamente sofisticada, né? E isso dizia também de uma dimensão que é pouco mencionada em relação à tradução, né? Que é a relação horizontal com os textos, né? Quer dizer, a tradução ela tem um quê de vertical, porque tem o autor, tem o original, tem o pobre tradutor ou a pobre tradutora, né, que sofre e tal, mas ela, no processo criativo, ela tinha uma relação horizontal, quer dizer, que eu chamei de relação metonímica, na verdade, porque na metonímia, assim como na metáfora, há dois elementos, né? O A e o B, o elemento figurado e o elemento que vai figurar, mas no caso da metáfora, justamente essa relação é vertical, porque ela passa por um terceiro elemento que vai justificar a relação dos dois. E na metonímia, só há um elemento que vai sobrar. O outro está enterrado, desapareceu, né? E ela, exatamente a prática que ela tinha com os textos fontes, vamos dizer, desapareceu, mas ela sempre dá uma pista, assim, que ela está por isso, assim, uma vez ou outra, ela foi denunciada por plágio, assim, por jornalistas, né? Mas é não entender, a poesia dela, não tem nada a ver com plágio, ela não está querendo esconder e roubar, nada. Ela é o motor dela, é o alimento dela, né? E isso dizia muito também, assim, do que é a literatura, né? A gente pensa assim, o original como a matriz, a primeira versão, mas isso o Eliot diz, né? Na verdade, a literatura ela é feita de todos os textos que existiram, e não só de os outros informam, né? E quando você acrescenta um novo texto a esse conjunto, muda o resto, muda tudo, né? Reformula todo esse conjunto, né? Essa ideia de estrutura, de certo modo. Então, foi assim, uma tese demorada, porque eu editava essa revista, não estava há muito tempo, eu era professor de francês, né, nas escolas, enfim. Demorou muito, eu precisava fazer a pesquisa no Rio, no acervo, para ver, justamente, reencontrar os fios desse diálogo dela com as fontes, né? E esse trabalho foi muito fecundo para justamente entender como funcionava. Enfim, foram uma série de fatores que atrasaram um pouco a defesa, mas também foi um tempo útil para amadurecer, para mastigar esse texto muito complexo da Ana. Então, professor, eu gosto muito da Antina César, acredito que muitas pessoas que vão assistir o programa também. Queria perguntar para o senhor por que a escolha dessa poetisa? Se o senhor teve alguma influência externa, se foi alguma dica, o senhor leu e gostou, como que o senhor chegou até ela e ela lhe cativou para fazer a pesquisa? Eu sou um penitente, na verdade. Enfim, quando eu voltei ao Brasil, eu tinha um interesse
especificamente pela poesia brasileira. E eu projetava uma antologia, enfim. E uma amiga era muito fascinada, ela escrevia prosa, poemas, e fascinada pela Ana Cristina. Ela disse que quando ela descobriu a Ana Cristina, ela parou de escrever, porque ela encontrou, assim, era como se visse um espelho, mas ela 10 anos adiantada. Então isso a paralisou. Mas ela adorava. E eu tinha uma certa reticência, que eu acho que ainda hoje existe, assim, junto a alguns colegas, né, de ser uma poesia muito espontânea, enfim, naquela onda da poesia marginal dos anos 70, com pouca densidade, com pouca, né, uma poesia assim, do depoimento pessoal, então eu fazia essa leitura idiota, superficial da Ana Cristina. E considerando que essa amiga era devota da Ana Cristina, eu me proibi de traduzir a Ana Cristina e de incluir nesse projeto de antologia. E um dia eu cruzei com ela no cinema e, sei lá, baixou o santo. Falei para ela, eu vou traduzir a Ana Cristina. Vou fazer. Assim, desafiando. E aí começamos a traduzir juntos. Foi um período delicioso. Então a gente escolhia alguns poemas e trabalhava durante a semana e no final da semana assim, a gente se encontrava à tarde e discutia, comparava, né? E aí eu fui descobrindo o meu erro crasso, né? Porque eu vi que era uma poesia extremamente complexa e difícil de traduzir. Você mencionou o Caio Fernando Abreu, tem assim, só para dar um exemplo, um poema da parte inédita de A Teus Pés, que acho que é Fogo do Final, é o último dessa série inédita dentro dessa coletânea da Brasiliense. E, assim, tem uma frase, Caio chutando pedrinhas. Pode ser eu caio chutando pedrinhas, ou pode ser Caio Fernando Abreu. Sim. Né? E assim, é um pequeno exemplo de um processo, de um procedimento que ela não para de mobilizar, não para. Né? Um outro exemplo ela trabalhou quando estava na Inglaterra, lá fazendo mestrado, a Catherine Mansfield, né? O tema do mestrado era traduzir um conto, no caso Bliss, e com comentários, com anotações. Então, no Luvas de Pelica, que é um texto de 80, aparece KM várias vezes. Né? Na parte inédita do A Teus Pés, aparece de novo KM, mas não é a mesma KM. Quer dizer, um leitor vai imediatamente achar que é Catherine Mansfield. Né? Mas não é Catherine Mansfield, é uma amiga dela
enfim, são pequenas coisas, mas tem exemplos muito mais complexos. Ela enfia no Luvas de Perreca uma cena maravilhosa, uma cena de sexo com o rapaz. Esse texto é cheio de altos e baixos, depressão e exaltação e depressão e assim. E ela diz assim, assim, não me interesso por esse garoto e tal. E finalmente acho que eu queria esse salgado, ela diz assim. Bom, e aí tem uma cena que começa assim, eles se abraçam e tal. E ela parte para uma coisa completamente delirante, que parece completamente delirante, né? E, na verdade, esse delírio é a exata transcrição de um quadro que ela viu na National Gallery, né? Do Tintoretto, e pronto. E assim, na verdade, quase um pré-estupro da Juno, né? E aí ela começa a colocar lagostas, de fato no quadro que é né, tem lagostas, e aí aviões, e aí não tem aviões, obviamente. Então ela vai debistar, digamos, né? E um pouco mais para frente do texto, ela vai dizer, complicado como um Tintoretto. Mas não para dizer que é um quadro do Tintoretto. É tudo assim, é tudo uma vertigem, né, na verdade. Então, esse trabalho de tradução, né, que me levou a querer não só traduzir, como então vamos estudar, vamos analisar como funciona. E o senhor sabe me dizer se antes já haviam traduções francesas da Narcisa César? Olha, sim. Tenham sido publicadas ou não? Eu diria que não, mas eu não quero afirmar agora sem as minhas notas. Mas eu acho que não. Na verdade, a gente publicou uma coisa ou outra em revista, até essa coletânea que foi uma encomenda do Michel Chandelle e da Limar, das edições Chandelle, para 2005. Né? E eu já tinha publicado coisas separadas, correspondência completa, que também é outro título muito engraçado, porque não sei se você deve conhecer esse texto, né? Correspondência completa é uma carta de 3 páginas, né? Então, esse correspondência completa, que completude essa. Completude maravilhosa. Só que você tem que pensar que correspondência, ok, é a carta, mas é Baudelaire. É a correspondência do Baudelaire. Né? O que vai se corresponder, né? Então, professor, dito isso, a gente gostaria de perguntar para o senhor qual é a recepção da literatura brasileira na França? O que o senhor acompanha nesses últimos anos que o senhor tem trabalhado nessa área? Bom, para falar a verdade, eu não acompanho tanto recentemente. Eu tinha essa revista que durou mais de 20 anos, de 84 a 2006, e ela, enfim, eu não vou contar todos os pormenores, mas basicamente ela era mensal, então eu anunciava todos os livros, né?
que eram traduzidos ou que tinham a ver com o Brasil na França. E todo ano eu fazia um balanço. Então, eu já vinha olhando para essa recepção. Eu trabalhei de modo mais sistemático as fases anteriores, mas eu confesso que depois do fim da revista enfim, eu precisei encerrar a revista para poder defender a tese, porque senão eu não dava tempo, enfim. E aí eu entrei na universidade e os interesses foram outros para acompanhar, assim, de modo sistemático. Então, digamos, a partir de 2005 eu não saberia dizer exatamente. Mas antes, há uma história que começa no começo do 19, né? Com o Ferdinand Denis, justamente. As primeiras traduções na França são no final dos anos 20. Da literatura considerada como brasileira. Bom, é uma história que tem momentos mais densos, mas há do meu ponto de vista, assim, um corte, um ápice, que são os anos 80. Uma colega e amiga de literatura hispano-americana me solicitou para participar de um encontro sobre o pós-boom latino-americano, né? E ela queria que eu falasse justamente do ponto da literatura brasileira, do ponto de vista da literatura brasileira. E eu, assim, a minha primeira frase para esses colegas que eram todos de literatura hispano-americana foi dizer: olha, não houve boom latino-americano. Bom, então vamos embora, né? Vamos embora. Não houve um boom hispano-americano. Na verdade, a literatura brasileira, nos anos 60, fora raras exceções, entre as quais o Guimarães Rosa, mas há pouca tradução da literatura brasileira. Há muitas traduções de livros brasileiros nos anos 60, mas com um foco social, político, econômico, não literário. Então, a literatura brasileira, que vinha crescendo no pós-guerra, junto com a literatura hispano-americana, a coleção da Croix du Sud, do Roger Caillois, na Unesco, enfim, vários lugares, né? O Jorge Amado era muito, publicava muito, mas era muito traduzido também. Assim, até onde eu sei, não houve um livro traduzido do Jorge Amado entre 61 e 70. Retoma depois, né? E de modo que o boom luso-americano, brasileiro, né, ele vai acontecer nos anos 80, começa já na década de 70, assim, mais para o final, surge em 80 a primeira coleção de literatura brasileira. Não tinha uma coleção dedicada à literatura brasileira na Metelier. Tem a primeira operação do Ministério da Cultura, das Belles Étrangères, que era uma forma de dar um destaque a uma literatura nacional, regional. O primeiro país homenageado em 87 é o Brasil. Há os anos
França-Brasil já em 86, 88, que dão um novo fôlego. E há, paralelamente, isso é importante, quer dizer, já nos anos 70, uma implantação crescente do português no ensino secundário, no segundo grau, e nas universidades. Os primeiros concursos, especificamente de português, de professor de português, são criados nos anos 70. Então, isso para dizer que não só tem esses momentos de uma reunião de conjunturas favoráveis, né? Mas você tem que pensar a recepção da literatura brasileira dentro de um movimento mais amplo, né? De consolidação da presença do português, né? Os espanhóis, os hispanos, já tinham uma rede muito ampla e que é importante porque são professores que vão formar alunos, mas que vão também poder ler para as editoras, que vão poder traduzir, que vão, né? A SAI, quando a editora SAI, quando se interessou pelo Guimarães Rosa e resolveu apostar no Guimarães Rosa, ela solicita, encomenda uma ficha de leitura, uma nota de leitura, né? É um espanhol que escreve essa nota. Aliás, bem inspirado, ele vai usar essa nota para redigir o prefácio do Buriti, que é o primeiro livro a ser traduzido do Rosa na França. Mas isso para dizer, né, na falta de intermediários, professores ou jornalistas, ou, enfim, também é difícil uma literatura penetrar, né? Como tradutor de diferentes autores brasileiros, poderia nos falar dos principais desafios enfrentados ao traduzir algum desses autores? E foi necessário, em algum momento, desenvolver alguma preparação ou alguma técnica específica? Bom, eu sou um tradutor, às vezes, né? Eu não sou um tradutor profissional que... enfim, então, o que eu traduzi é porque eu fui solicitado, ou na maioria das vezes foi opção, eu até, em alguns dos casos, apresentei o livro para a editora. Se é preciso preparar, sim, precisa preparar, porque, sei lá, eu lembro, por exemplo, do Resumo de Ana, que é um belíssimo livro do Modeste Caron, né? São 2 contos que se completam, assim. Uma parte se passa em Sorocaba. Tem um momento que ele descreve a estação de trem de Sorocaba, né? Então, eu fui... Em Sorocaba. Não fui em Sorocaba, mas já existia internet, né? Porque você tem que pensar que também eu conhecia esse mundo sem internet. Eu comecei a pesquisar sobre Ana Cristina sem internet. Hoje você digita uma palavra, 2, vem a matriz, mas na época não era assim. Então, quando eu traduzi o Modesto, esse resumo, eu fui ver o mapa de Sorocaba, porque eu queria saber das ruas, o percurso de tal personagem, a história da cidade, né? Porque enfim. Então, é o tipo de documentação que você faz, enfim.
cada livro é diferente, ele vai exigir, por exemplo, o último, que também esse romance, belo romance da Fernanda Torres, né? Enfim, em francês ficou Shakespeare à Rio, mas a Glória e o seu cortejo, eu até esqueci o título completo, mas é um romance assim, muito divertido e que tem um final assim, surpreendente e sublime, né? E então, através da história contada, um pouco a história do teatro, dos atores, do Brasil, desde os anos 50, 60. Então, claro, eu me documentei e tinha muitas citações do Shakespeare. Sim. Então, eu fui ver, porque ela usava, obviamente, uma tradução do Melhor Fernandes, do Shakespeare, o Rei Lear, se não me engano, só que o texto em português, a tradução brasileira, não podia ser transcrita, né, porque a fonte inicial era o Shakespeare. E aí eu tive que bolar uma estratégia para combinar as opções da tradução brasileira, a tradução francesa e, com todo o respeito devido ao Shakespeare, né? Então, só esse tipo de coisa. Agora, um que foge assim, completamente, né, da prática é o Rosa, Guimarães Rosa. Porque, assim, eu estava, ao mesmo tempo que traduzindo Rosa, lendo, analisando Clarice, e ficava óbvio que a Clarice, claro que ela trabalha a escrita, não é assim uma coisa totalmente espontânea, mas ela deixa o texto escapar, né? Ela tem essa... o Rosa não. O Rosa é dos autores que eu já traduzi, o que mais controla. Controla tudo. Controla os tradutores, né? E obviamente, o percurso do leitor. Na verdade, ele tem uma relação com o leitor de quase iniciação, né? É um processo iniciático, né? E ele guarda segredos. Até com os tradutores, eu traduzi o Burrinho Pedrez, né? E tem a correspondência com a Ariete Dionis, que traduziu o Sagrado. E a Ariete manda uma série de perguntas, o Guimarães responde mais, né? Ela pergunta 3 árvores, ele dá uma lista de, sei lá, 50 árvores, né? Então ele parece assim, muito generoso, né? Mas tem um momento lá que ele discorda, né? Ela apresenta, não, unconscious, não. Aí ele faz sugestões, né? Mas ele não explica por quê. E eu acho que eu sei por quê, mas ele guardou esse segredo, né, para tradutor. Então, ele não quer dizer que o leitor não tenha o espaço de liberdade. Eu acho que sempre o leitor vai ter um espaço de liberdade. Até para aderir ou não à estratégia do Rosa, de ler de outra forma, enfim. Mas é um autor que domina
todos os recursos que ele vai mobilizar, as línguas, assim, então, geralmente, assim, quando eu traduzo, eu faço uma tradução assim, um primeiro jato rápido, para tentar ter um francês espontâneo, né? Assim, as dificuldades eu deixo de lado, volto, enfim. Mas eu consigo traduzir uma página, 2 páginas, assim, um primeiro jato, né? Depois leva dias para rever, enfim. Mas no caso de Maria Rosa é impossível. É impossível esse primeiro jato. E tem parágrafos, tem um parágrafo famoso no Boêmio Pedrez, que é só uma descrição de formas de chifres, de cores, de corpo dos bois, né? Assim, para conseguir uma primeira versão, eu levei, um parágrafo de 10 linhas, mas eu levei 2, 3 dias, né? Então, você imagina, assim, não quero dizer que o Guimarães Rosa seja o maior, mas ele tem essa característica. E aí eu brincava, já dei fiz uma fala sobre essa experiência de tradução, né? Um site que eu frequentava muito na época, infelizmente ele existe ainda, eu acho, mas não está ativo, não está atualizado, era Princesse Lavage. Princesse Lavage. E eu ia lá e esse site me salvou, porque ele dava soluções para as cores que era um site sobre vacas. Princesse Lavage, né? Princesa Vaca. Vou procurar esse site. Não, é genial, esse site é fantástico. Para a gente encerrar o programa de hoje, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Quais são as perspectivas que o senhor tem sobre a literatura brasileira traduzida na França? O que o senhor vê em relação ao que está acontecendo lá no país? Bom, primeiro, eu não sou vidente. Eu trabalho um pouco assim, com as coisas do passado, mas as coisas do futuro ainda não sei ler na bola de cristal. Mas para não ser, assim, não fazer uma resposta um tanto deselegante, porque a sua pergunta tem muito sentido. Assim, eu acho que sem poder prever, sem poder dizer quais são as perspectivas, né? Eu e mais outras pessoas que tenham vivido, acompanhado, participado até em certos momentos dessa recepção, né? Eu poderia sugerir alguns elementos para ajudar, né? Essa recepção. Enfim, não vou fazer uma lista agora completa, mas eu sei que foram 2 experiências para mim muito enriquecedoras. Uma, me solicitaram para o ano do Brasil na França, em 2005, mas me chamaram já em 2004, né, para ser consultor
nesses assuntos de literatura brasileira. E eu vi algumas coisas de como funciona o sistema. Hoje em dia é muito difícil você valorizar clássicos, e tem um trabalho a ser feito em relação aos clássicos né, o Rosa, que ainda não está no lugar devido na França, mesmo Machado de Assis. Então, aí é um trabalho que deve juntar as editoras, os mediadores, mobilizar as bibliotecas, mobilizar jornalistas, enfim, há um trabalho de assessoria de imprensa, muito mais complexo, e também a situação do português na universidade, que não está assim, ideal, digamos. Né? Então tem essa dimensão. Eu vi um pouco como funciona o sistema de verbas, né? E isso foi a experiência de 2005, uma experiência posterior, que foi participar da Comissão de Literaturas Estrangeiras do Centro Nacional du Livre. Essa comissão, ela avalia pedidos das editoras, basicamente pedidos das editoras de verbas para tradução, né? E aí tem tradutores de várias línguas, tem alguns editores, alguns jornalistas, enfim, que discutem a partir de um parecer e do que cada um sabe e entende da tradução. Durante o ano de 2005, foi feita uma lista de títulos a privilegiar, né? Aquelas lacunas, digamos. Mas eu vi que isso não funcionava tão bem como era de se esperar, porque as editoras, elas têm as lógicas delas, e não é porque você vai dar R$3.000 ou 3.000 euros, que é melhor para traduzir, que a editora vai adotar esse livro. O livro tem que entrar no catálogo, a editora tem um modo de trabalhar os livros. Então, na verdade, para resumir covardemente a minha resposta, de fato é um complexo de parâmetros para pensar e ajudar, né, uma literatura a entrar. Eu acho que muita gente reclamou do Jorge Amado, porque ele ocupava todo o espaço, porque a literatura brasileira se resumia ao Jorge Amado, supostamente. Na verdade, quando você olha bem, quer dizer, eu não estou discutindo valores de tal escritor, Jorge Amado ou outro, mas o fato do Jorge Amado ser identificado como literatura brasileira ajudou a literatura brasileira, porque ele contribuiu para promover, escrevia uma página, um prefácio para um livro, falava para a editora de um autor, né? E vários autores foram traduzidos assim, né? Eu digo isso porque hoje
eu acho que precisava desses 2, 3 nomes para identificar e serem carro-chefes. Também precisa disso. Infelizmente, a gente queria que fosse diferente, mas não. O mercado tem a sua lógica, tem o seu funcionamento e é muito difícil, eu vi claramente em 2005, né, atrair um público que não conhece. Né? Na época veio o Modesto Carone, vieram alguns outros autores, veio o Paulo Lins. Paulo Lins é que atraía, né? Porque tinha um filme, porque o livro é aquele sucesso que a gente sabe, e é um belo livro, enfim. Bom, eu não quero dizer que seja precisa de um Paulo Lins. Há figuras diferentes entre Jorge Amado e Paulo Lins, há milhares de possibilidades, né? Mas alguns nomes que com os quais o leitorado francês, o público francês, consiga associar, né, ao Brasil. Também uma recepção de uma literatura nacional passa por uma narrativa, né? Uma história. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Esse foi o Enquadrando o Tradutor. Obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima.